Você não entende os planos de Deus se não lê a Bíblia. Porque você precisa saber o que está escrito na lei do Senhor, na lei do teu Deus. Quando você não se turma com o povo de Deus, quando você não entra no meio, como diz a palavra, você não fica sabendo do que se passa. Falar, por exemplo, da guerra que está havendo em alguns outros lugares aí, que eu não preciso dizer o nome, é um direito que você não divide nem de falar, porque você não está lá para saber, você nem sabe como é que está. Mas só está falando por causa dos rumores. Você só está comentando sobre o assunto porque ouviu falar. Você não está lá, você não tem testemunho daquilo ali. Estou sendo duro, né, para falar, mas é verdade. Olha só aqui. Ezequiel, capítulo 11. O juízo de Deus contra o chefe do povo. Se você ler, você vai entender os planos de Deus para aquele lugar. Viu? Você vai entender os planos de Deus para onde você está, o local onde você se encontra. Vai entender os planos de Deus para as suas decisões a ser tomadas. Mas preciso você estar participante. Diz aqui, o juízo de Deus contra os chefes do povo. Eu entendo aqui que está dizendo contra os cabeças, contra os líderes. E vai falar muita coisa sobre esses chefes do povo. Diz assim: então me levantou o Espírito, ou seja, então me trouxe entendimento, conhecimento, sabedoria sobre os fatos que têm se levantado e entendidos no meio do povo. O homem está lendo assim, desse jeito. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, que olha para o oriente. Eis que estavam à entrada da porta 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nesta cidade. Isso é forte, hein? Você vai para a casa do Senhor pensando em buscar a presença de Deus, mas chega ali, tem uma fofocagem, um falatório que não tem nada a ver. E muitas das vezes você chegou, está uma unção só. Está uma coisa só maravilhosa acontecendo. Mas daqui a pouco tu vê um levante, uma fofoca, um testemunho de uma irmã, um testemunho do irmão que tira você daquela unção que você estava. E você tem que estar percebendo esse negócio. Olha só aqui. 25 homens estavam à entrada da porta. 25 homens. No meio desses homens estava Jazanias, Pelatias, Benaías, todos aqueles líderes, chefes do povo, né? Está aqui. Príncipes do povo. Disse-me: filho do homem, estes são os homens que pensam na perversidade e dão ímpio conselho nessa cidade. Então você não tem que participar dessas fofocas, cara. Sai fora. Sai desse meio, desse lugar onde você está. Nem li o capítulo, olha só aqui, vamos lá. Os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é a panela e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles, profetiza o filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. O Senhor está dizendo: estou ciente das suas intenções, das suas formas de agir, das suas formas de falar. Vamos mais. Multiplicaste os vossos mortos nessa cidade e encheste as suas ruas de mortos.
Portanto, assim diz o Senhor Jeová, versículos 6 e 7. Vossos mortos que deitastes no meio dela são a carne, e ela é a panela. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temeste a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estranhos, e exercerei os meus juízos entre vós. A gente está pedindo ao Senhor, salva lá, liberta lá, acaba com aquela guerra lá, mas tem que ser feito do jeito que o Senhor quiser. Porque se o Senhor começou com o juízo, ele vai terminar. Olha, caireis a espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Israel, cara. Essa cidade não vos servirá de panela, nem vos servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. Sabereis que eu sou o Senhor, porque nos meus estatutos não andastes, nem executaste os meus juízos. Antes fizeste conforme os juízos das nações que estão em redor de vós. E quantas nações tem ao redor de Israel, de Jerusalém? O Senhor já via Jerusalém sendo apedrejada na época. Olha só aqui. Versículo 13. Aconteceu que profetizando eu, morreu Pelatias. Olha, profetizando, hein? Abrindo a boca. Morreu Pelatias, filho de Benaías. Então caí sobre o meu rosto, clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Jeová, darás tu fim ao resto de Israel? Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens de teu parentesco, toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: Apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra se nos deu em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Portanto, assim ainda, assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançado, e vos trarei a terra de Israel. Vai dar um tempo, o Senhor vai dar um tempo para eles. Virão ali, tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Lhes darei o mesmo coração, um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e executem. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Está falando de um Israel passado, mas a gente pode dizer que é o mesmo que está lá. O Senhor está sabendo julgar aquele negócio lá. Nós temos que ficar atento disso. Versículo 21. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas acompanhavam a glória de Deus de Israel, estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à caldeia para os cativeiros, e se foi de minha visão que eu tinha visto. Falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Ezequiel falando. O juízo de Deus contra os chefes do povo. Fica ligado nesse negócio. Você não lê a palavra, você não vai entender nada. Mas Deus vai te dar entendimento. Vamos orar de maneira sábia e prudente a favor daquela guerra lá. Vamos deixar Deus cuidar daquele lugar. Deus sabe como tratar com aquele povo. Deus vai libertar o que é seu, o que pertence para ele. Mas tem muitos ali que foram para ali só para fazer a vontade da sua própria carne, como nós acabamos de ler.
E eles vão ter que trazer o arrependimento até o pé do Senhor. No nome de Jesus, só vitória.